Gente, olha só essa bandeira atrás de mim. É a bandeira do nosso país, da nossa nação, da nossa liberdade. Isso é um símbolo de que somos brasileiros. Agora veja que eu coloquei lá atrás, o dito é para a Copa, porque estamos em época de Copa do Mundo, a nossa seleção vai jogar e muita gente que gosta do futebol e da seleção vão assistir. E a gente precisa deixar claro que é para a Copa. Mas isso não é um absurdo? Qualquer pessoa que colocasse a bandeira do Brasil em época de Copa do Mundo era para a Copa. Mas hoje a gente precisa deixar claro. Por quê? Porque o bolsonarismo sequestrou a nossa bandeira, o nosso símbolo nacional, o ordem e progresso. Eles substituíram por desordem e por atraso. Então eu acho um absurdo a gente ter que colocar isso, mas temos que colocar para diferenciar o que é o nosso povo, a nossa nação, o nosso país, para isso não ser confundido com o bolsonarismo. E eu vou dizer para vocês que essa gente sequestrou o nosso símbolo, a nossa bandeira, e eles não são patriotas. Porque o que é um patriota? É alguém que ama a sua nação, que quer o bem primeiro para o seu povo, para o seu país. E essa gente não é patriota porque eles não estão preocupados com o Brasil. O bolsonarismo está preocupado consigo mesmo. Eles querem os privilégios. Eles querem tirar do outro direitos. Eles querem acabar com as instituições. Eles querem bagunçar o nosso país. Eles querem estar no poder a qualquer custo. E se isso precisar custar a nossa nação, se isso precisar custar vidas, se isso precisar custar pessoas, se isso nos trouxer miséria, fome, isso não importa. O que importa é que eles estejam no poder. Essa gente bate palma e comemora quando Donald Trump fala que vai intervir no nosso país. Eles não são patriotas. Eles não amam o Brasil. Eles não amam as pessoas. Eles não têm amor à pátria. É um falso patriotismo. É gente fanática, bitolada, gente fora da realidade. Pessoas que transitam literalmente em um universo paralelo. Não é o nosso. Porque aqui, nesse mundo real, se eles usassem a bandeira do PL, repare que o bolsonarismo não se veste com a bandeira do PL. Porque se você pegar uma pessoa de qualquer outro partido e o cara vai, sei lá, protestar ou pedir direitos, ele vai com a bandeira do partido dele. Veja que aqui eles usam a bandeira do Brasil. Ou seja, sequestraram um patrimônio que é nosso. Então, gente, eu me atrevo a dizer aqui que essa coisa ganhou uma dimensão tão profunda que eu acho que a gente deveria mudar as cores da nossa bandeira. De verdade. Não é nenhum exagero. Deveríamos mudar as cores da nossa bandeira. Fiquem com essa. Fiquem para vocês. Mas precisamos diferenciar a bandeira do Brasil desse fanatismo político que está se enraizando no nosso país. Isso é uma loucura coletiva. São pessoas que não transitam mais no mundo da racionalidade. São pessoas que não se importam mais com fatos. Eles querem o poder a todo custo. E eles usam a nossa gente, sabe por quê? Porque o que eles querem é dominar.
Veja que eles querem dominar as pessoas naquilo que a gente mais preza na sociedade. Que é o quê? O patriotismo, a religião, a nossa liberdade. Veja o que eles falam lá, o Bolsonaro começou dizendo que era Deus, pátria, família e liberdade. Então, quando ele fala de Deus, veja que existe hoje uma religião que o próprio Bolsonaro chegou a dizer lá atrás que o Estado era laico, mas o país era cristão. O que que ele estava dizendo? Que eles querem dominar as pessoas usando o nome da religião, e essa religião é a religião evangélica. Nada contra a religião evangélica, mas ela está sendo usada para motivos escusos e políticos. Então eles falam de Deus, mas aonde está Deus? Eles são os portadores do ser divino. Deus se comunica com eles e com mais ninguém. Deus, o supremo ser, ficou reduzido ao bolsonarismo. Ficou reduzido a essas pessoas. Depois eles falam de família. Gente, mas ninguém pode reduzir a família a papai, mamãe e 2 filhinhos. O que é família? Família é aquilo que é acordado dentro de uma sociedade. Independente se você concorda ou não. A lei não diz que você tem que concordar. A lei diz que você tem que aceitar porque isso é uma lei que rege a sociedade. E qual que é a lei? Que o STF deu direito a pessoas do mesmo sexo se unirem como é feito de pessoas de sexos opostos. Então não é a igreja, não é o Bolsonaro, não é o bolsonarismo que tem que dizer o que é família. Quem tem que dizer o que é família é a própria sociedade, que é regida por uma lei, por uma Constituição. Então é Deus, pátria, pátria. Não, eles não são patriotas, eles são nacionalistas. Que isso já veio lá de trás. São pessoas que querem implantar a sua visão de mundo, a sua visão religiosa e política à força. E os que não aceitam são inimigos da pátria. É isso que eles querem fazer parecer. Então eles querem que a gente engula à força. A gente não pode ser livre dentro de uma sociedade. Temos que rezar na cartilha deles. Ou senão somos inimigos. É o que eles estão fazendo. Não é à toa que temos um país hoje dividido pelo ódio. Por que está dividido? Porque eles estão dizendo que a gente não ama a pátria. Mas quem não ama a pátria é eles. Eles querem uma pátria segundo a sua visão de mundo. E por último, liberdade. O que é liberdade para essa gente? Gente, liberdade não é eu ter o direito de atacar o outro. Não é eu ter o direito de impor ao outro aquilo que eu quero. Não é o direito de dizer qual que é a religião certa, qual que é a religião errada, qual que é a família certa, qual que é a família errada. Isso não é liberdade, isso fere um direito humano. A liberdade é exatamente quando você respeita o outro, você dá ao outro a liberdade de ser apenas quem ele é. Então, isso é um absurdo a gente ter que colocar uma bandeira do Brasil e escrever para a Copa, numa época de Copa do Mundo, porque essas pessoas sequestraram a nossa bandeira. Mas, repito o que eu disse aqui, vou terminar. O que a gente tem que fazer é mudar a nossa bandeira. Vamos eleger um Congresso forte, um Senado forte, vamos reeleger o Lula, para que a gente um dia pense nisso. Vamos mudar as cores da nossa bandeira e deixa com eles. Porque já que eles querem isso como partido político, deixa com eles. Porque o que nós queremos é um Brasil livre dessa gente. Muito obrigado.